tarde, professora. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Eu queria explicar à minha audiência que eu estou aqui contribuindo com a minha ignorância, porque eu não sei muito bem do que se trata o assunto, mas eu sei que a senhora é uma pessoa ah, decente, profissional e tem uma denúncia a fazer. Então, eu primeiro queria que a senhora contasse brevemente qual é a denúncia e depois a senhora conte em que capacidade que a senhora está aqui, por que a senhora sabe desse assunto. Perfeito. Primeiro, obrigada, Paula, por abrir esse espaço. Quando você soube dessa denúncia, teve esse interesse, e diante de algumas ameaças que já recebi, também não apenas recados em tom de ameaça, mas ameaças de processo também, algumas falas injuriosas diante da minha iniciativa de levar ao conhecimento da CGU, da Polícia Federal, bem como também do Ministério Público Federal, algumas irregularidades, ou eu poderia dizer até ilicitudes, que identifiquei na gestão de projetos que, somando o total, mais de 10 milhões de reais relativos a recursos para a pandemia que a Universidade Federal de Sergipe recebeu para desenvolver pesquisas e projetos de extensão. Tá, então, só para eu entender, esse dinheiro teria vindo do governo federal? Não apenas. Via emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, foi um valor de cerca de 4,5 milhões para financiar um projeto chamado EP Sergipe, que é quase um copiar-colar do projeto coordenado por uma equipe que teve o Pedro Halal, lá na Federal de Pelotas, abrangendo aí 15 municípios de um total de 70 municípios do estado de Sergipe. Esse montante de 4,5 milhões, todos os participantes selecionados sem edital. No primeiro momento, identifiquei contratos de 800 mil, 400 mil reais, em que os contratos assinados e o orçamento aparecendo quase 2 meses depois, mas muito mais coisa. 4,5 milhões via emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, 1,5 milhão doações dos ministérios públicos, capitaneado pelo Ministério Público do Trabalho, 1,1 milhão para aquisição de testes, 320 mil para projetos de extensão, 720 mil doado aí esse valor pela JBS, e foi custoso eu descobrir a origem, porque estranhamente o projeto estava sendo mantido sob sigilo. Numa universidade pública, uma doação para pesquisadores da universidade, JBS doando 720 mil sob sigilo. O MEC doou 2,5 milhões também para agilizar a aplicação de testes nos 2 hospitais universitários. A informação que eu tive é que nenhuma parte significativa desse valor, de fato, foi aplicada na agilização desses testes nos 2 hospitais universitários do estado. Depois descobri também o repasse pelo Butantan de quase 800 mil reais para pesquisas relacionadas à Coronavac. Em alguns, eu não posso dizer que em todos houve ilicitudes, mas descobri muitas estranhezas. Interessante. Eu fiquei curiosa agora porque o nome Pedro Halal eu associo a coisas muito horríveis que aconteceram na pandemia e eu sei que ele parece que é uma pessoa meio despreparada, mas o que ele estaria fazendo não entendi o que ele tem a ver com a Universidade de Sergipe. Eu desconheço a relação maior, mas, de fato, eu li o projeto que ele e outros tomaram parte, chamado EpiCovid, e identifiquei nesse projeto, financiado por emenda do senador Alessandro Vieira, e que, um detalhe, viu, praticamente médicos sequer tomavam parte. Ao mesmo tempo, desse projeto, um outro estava sendo desenvolvido, Monitora Corona, aqui em Sergipe, tendo atendido quase 2.000 pacientes sem 1 centavo de financiamento. Enquanto esse outro, coordenado por professores, inclusive o principal pesquisador é formado em odontologia,
e identifiquei trechos idênticos do projeto. Não sei se foi a equipe daqui que foi atrás e praticamente não copiar, colar, e também pode ser uma mera coincidência. Esse recurso de quase 720 mil reais, quem participava da equipe que decidia sobre a destinação aí de quase 5 milhões que a JBS tinha nesse projeto, Fazer o Bem Faz Bem, durante a pandemia, eu identifiquei o nome exatamente do Pedro Halal como sendo um dos integrantes da equipe científica que decidia os recursos aí onde deveriam ser aplicados em diversas universidades e institutos de pesquisa. Tudo muito estranho, né, nesse conjunto aí de coincidências. A senhora sabe dizer se a JBS doou esse dinheiro tendo alguma isenção de imposto? Foi uma troca? É que a gente sabe que a JBS recebe dinheiro do governo, já recebeu em outros momentos. Em geral, é assim que acontece, né? Eles fazem uma engenharia ali para não permitir a identificação de quem está pagando. No final, quem está pagando somos todos nós, o pagador de imposto. Mas a senhora sabe dizer se a JBS fez essa suposta doação com alguma isenção de imposto? Eu não sei informar, porque, infelizmente, eu soube que depois de 2 anos das minhas denúncias, o Paula, quem nos acompanha, já saiu o relatório final da CGU. E o que me preocupa, eu há 2 semanas tento ter acesso a esse relatório final, que me foi prometido há 1 ano atrás, e até agora cobrei ontem pela manhã do novo superintendente da CGU, mas o que de fato chama a atenção é um primeiro ponto. Esse projeto estava sendo mantido em sigilo, invocando o artigo 4º da Lei das Fundações, porque na gestão financeira, a Fundação de Apoio à Universidade foi quem ficou responsável por gerir todo esse valor. E eles invocavam o artigo 4º para justificar o sigilo, e quando você vai ler o artigo 4º da Lei das Fundações, o que diz é exatamente o oposto, que o projeto, quem é o responsável, o nome de todos os membros da equipe, metodologia, amostra, tudo tem que ser divulgado no sítio da fundação. Então, assim, é algo que beira... Qual seria o argumento para justificar sigilo numa coisa que envolve supostamente educação e uma universidade? E aí, para ter mais ainda, provocar uma inquietação, é que esse projeto estava prevista a duração de meados de 2020 e conclusão em agosto de 2021. Num primeiro momento, quando eu fui saber, quando sinalizaram que estava próxima à conclusão desse relatório da CGU, o que me disseram é que a universidade informou que esse valor foi devolvido. Quando eu questionei, há um documento formal que sinaliza essa devolução? Porque é muito estranho como é que você devolve o valor e prorroga a execução do projeto. Eu mostrei a ele o projeto. Mas e essa devolução teria sido do total dos 20? Quantos são 12 milhões? Sim, 720 mil reais. E se você entrar na página desse projeto, Paula, não se consegue mais ter acesso. No início, eu fui buscar quais outras universidades e os nomes dos projetos contemplados. Antes da minha denúncia, estava tudo disponível na página desse projeto Fazer o Bem Faz Bem, da JBS. Hoje você não consegue mais ter acesso a qualquer projeto. A senhora conseguiu salvar essas informações antes de que eles tirassem do ar? Tenho anotado, sim, algumas, fiz print, não é? Ótimo. Algumas universidades e institutos, e o que chama a atenção também é que a segunda versão é que o dinheiro ficou parado na conta. Quando eu questionei, mas onde está a prova da devolução? Não, esse recurso está parado. Eu digo, mas como é que é um projeto para financiar uma pesquisa sobre a pandemia, sobre o Covid, e há 2 anos esse valor está
parado. Mas quanto ao projeto de 4,5 milhões, agora voltando para o projeto financiado pelo senador Alessandro Vieira, eu creio que quem acompanhou um pouco daquela CPI deve ter constatado que o senador sergipano foi um dos mais atuantes, inclusive até chegou a sinalizar com ameaça de voz de prisão a uma servidora de carreira do Ministério da Saúde, confrontando-a com dados de pesquisa, onde ele chega a mencionar esse professor de odontologia, né, dentista aí, que fez, acho que, uma tese na área aí de epidemiologia ou pandemia, mas, enfim, a formação, de fato, é na área de odonto, e ele citava essas pesquisas. E aí, por óbvio, né, Paula, a pessoa cita dados de uma pesquisa que ele próprio está a financiar. A senhora lembra o nome desse odontologista e dentista para a gente dar uma verificada ou não? Tem sim. O professor Paulo Martins, mas nas redes sociais do senador você encontra frequentemente encontros, lives com a equipe da pesquisa, você encontra registros de visita da equipe ao gabinete do senador, ele próprio também divulgando que destinou aí esse montante para financiar projetos de pesquisa, mas eu creio que seria, no mínimo, de bom tom ele revelar durante a pandemia que os dados que ele ali arrotava e confrontava médicas como a doutora Nise, como a doutora Mayra, como a própria servidora de carreira, que esses dados eram de pesquisas financiadas pelo próprio senador. Todas essas pesquisas sem um financiadas com o nosso edital. dinheiro, a senhora quer dizer, mas Sim, intermediadas, né? Ele é o perfeito. atravessador do nosso dinheiro, basicamente. Perfeito, tudo recurso público, né? E a gente agora está falando de recurso Esses público. 4 milhões, então, são recursos públicos, não são nem oficialmente da JBS. Não, esse é o outro projeto. Tá. Então, um E esse projeto, daí, o dinheiro veio da União, a senhora falou? emenda parlamentar do Parlamentar. senador, talvez aí, Alessandro. provavelmente naquilo que ficou conhecido como orçamento secreto, não sei, não é? Tá. Mas, sem dúvida, cerca de 4,5 milhões, oriundo desse montante de emenda parlamentar do senador. Mas Tá. tem E mais para eu um entender, detalhe. só uma perguntinha. Então, Pois não. essa denúncia a senhora já fez à Corregedoria Geral da União, CGU? Já. Anexei vários já... documentos. Eu e uns 2 colegas corajosos que me dão um apoio fantástico nessa luta. A gente fez uma vaquinha e nós contratamos um escritório contábil para o pouco que eles divulgavam se debruçar sobre os contratos, os dados, enfim. E o que esse trabalho de perícia contábil constatou? Contratos da ordem de 400 mil, quase 800 mil reais, como eu disse, assinados, e o orçamento aparecendo quase 2 meses depois. Por óbvio, você não assina um contrato sem antes ter um orçamento claro. Uma MEI, microempreendedora individual, que é sergipana, mas residente em São Paulo, recebendo cerca de 30 mil reais para prestar consultoria de marketing em redes sociais nessa pesquisa sobre a pandemia. Eu, em 30 anos de universidade, nunca vi projeto de pesquisa bancando esse tipo de trabalho, de consultoria em redes sociais, em marketing, uma pesquisa científica acadêmica. Tivemos casos de alunas de 4º período de graduação recebendo o equivalente a um salário mínimo para elaborar por cada nota técnica sobre a pandemia. Depois tentaram justificar que elas estavam dando um apoio na formatação, enfim, mas eu tenho um documento que aponta que o pagamento é pela elaboração de nota técnica. Nota técnica, quem elabora é alguém com ampla expertise, um técnico, alguém com domínio técnico naquela área de conhecimento. E esse quadro, de fato, descobri que uma centrífuga
foi adquirida numa empresa especializada. Eu sei que a empresa pode ter aí, atuar em outras áreas, mas a atividade principal envolve negócios relativos a produtos PET. Então, a Meu Deus. centrífuga Sabe o para que um que laboratório isso aí está me fazendo lembrar aquela empresa de cannabis para venda de respiradores? do consórcio Nordeste aqui, Isso, não do é? consórcio do Nordeste. A senhora sabe dizer quantas pessoas estão sendo diretamente beneficiadas por isso que parece ser uma mera desculpa para distribuir dinheiro público para um bando de asseclas? Então, Paula, com muita dificuldade, a má fé, e para mim não tem outra palavra, eu entrei também com representação no próprio Conselho Superior da Universidade, para apurar também o que seriam faltas disciplinares. Gente da alta cúpula da reitoria coordenando o projeto, em que sua esposa também faz parte, em que namoradas, alunas namoradas de professores também recebem aí bolsas por participação nessas atividades. Independentemente de serem alunas ou professoras, mas numa universidade pública prevalece o princípio da isonomia, da publicidade. Olhe, a universidade indicou para representar a universidade no Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais do Estado, que decidia praticamente tudo sobre a pandemia, um que é formado em farmácia e o outro, o próprio candidato a reitor, que é fisioterapeuta. A universidade tem para mais, provavelmente, de 100 médicos aí, e dessa parte, alguns professores. Nós temos também professores especialistas na área de virologia, de epidemiologia. Não houve um edital, Paula. Esses contratos, por lei, mesmo diante do Então, só um decreto pouquinho, professora. presidencial, Então, já era cartas marcadas, já se sabia quem seria sim, chamado para supostamente ajudar nesse projeto e ser beneficiado com esse dinheiro público. sim, muitos com altos cargos na Professora, reitoria a e senhora amigos. está sozinha nessa denúncia? Assim, de que maneira a senhora se dispôs a mexer nesse vespeiro? Paula, porque eu já vinha acompanhando muitos descalabros na universidade. Para você ter uma ideia dos vários relatórios que eu li, aproveitando o tempo da pandemia e que tivemos aulas suspensas, eu encontrei casos em que o locatário do maior restaurante que funciona dentro do campus da universidade, o maior campus, o campus de São Cristóvão, o locatário dizia que por meses e meses foi como que orientado a pagar o aluguel para o pessoal do Diretório Central dos Estudantes, do DCE. Como é que você tem um espaço dentro de uma universidade pública e o valor do aluguel, em vez de ir para a conta única da universidade, revertida, talvez em bolsas para estudantes carentes, em melhoria das condições, você banca o DCE. Tivemos caso de recursos do Centro de Educação à Distância pagando conta de energia de R$ 500 mil. Ah, não, é porque houve um atraso no repasse aqui do MEC para a universidade, depois vamos... Mas por que não haver um planejamento, uma programação? E eu sabia também que havia uma denúncia de irregularidades no contrato da empresa que preparava os alimentos, a comida do restaurante universitário, e eu apenas constatei que durante a pandemia eles como que se sentiram mais à vontade diante de tantas irregularidades que praticavam e que praticamente não resultavam em nada. Esse grupo que controla a universidade tem o domínio absoluto dela há quase 30 anos, e como hoje está muito em voga falar do Partido Republicanos, né? Então, o atual reitor, ele nunca participou de um debate, ele sequer se apresentou como candidato, e no Conselho Superior, aproveitando a pandemia, né? Fizeram uma eleição ali fechada no Conselho Superior, repleto de cargos comissionados, os titulares aí, a maioria, uma boa parte, e ele foi o primeiro da lista.
e o Republicanos, através de dois pastores, um licenciado da Igreja Universal, articulou, diante de uma eleição super suspeita, cheia de irregularidades, para que o presidente Bolsonaro escolhesse o candidato desse grupo que controla a universidade há 30 anos. Então, digamos que nesse descalabro não deixa de ter, de certa maneira, também as digitais aí dos seus padrinhos, que o principal padrinho foi o Partido Republicano. Mas tem também o 1,5 milhão doado, esse valor, pelos ministérios públicos. E eu enviei também para o Ministério Público Federal. E aí, me permita, Paula, teve um caso só um pouquinho. O Ministério Público doou dinheiro para a universidade? Sim, não apenas para a Universidade Federal de Sergipe, universidades do Tocantins, Universidade do Pernambuco. Esses valores estão associados a um projeto específico ou é só uma doação assim abnegada que eles podem usar como quiserem? 1,1 milhão para aquisição de testes. E eu descobri testes da que... COVID? Testes da COVID. Contra a COVID no Kiwi e na Coca-Cola? Bem, 1,1 milhão declarados aí, não é, para que financiasse a aquisição de testes. E 320 mil reais para financiar projetos de extensão. Um desses projetos de extensão era para elaborar uma cartilha programando a volta às aulas. Essa cartilha simplesmente não existe, Paula, mas havia a previsão de 3.500 para a aquisição de um computador. Esse computador foi adquirido. Eu fui até a casa dessa pessoa, não sei se é uma MEI, enfim, desses empreendedores individuais, microempreendedores. A senhora foi atrás para ver se o computador... Fui atrás, toquei várias vezes na campainha, ninguém me atendeu, num bairro um tanto distante aqui de casa, me deu muito trabalho. Tudo isso a senhora está fazendo por conta própria, pela sua própria sensação de obrigação moral? Como é que é? Explique isso para a gente, professora, porque eu estou encantada. Sem dúvida. Eu não estou acreditando que tu te dispôs a... Porque, assim, a corrupção, que é claro, está explícito para mim que isso é provavelmente corrupção, ela deve ser repetida em todos os estados brasileiros. Assim, ad nauseam, deve ter esse tipo de história que a senhora está contando, deve se repetir centenas de vezes por ano no Brasil. Então, o fato da senhora estar botando o seu, servindo de alvo para esse tipo de gente, ao se dispor a investigar, é algo assim que, para mim, é coisa de herói. Então, eu queria saber como é que a senhora, que tem família e que tem uma carreira, que inclusive depende dessa universidade, correto? Eu pago um preço alto. Eu posso dizer que há 2 anos, meu esposo, que é professor da universidade também, meu filho, que é estudante lá, assim, a gente não tem muito sossego, né? São recados, de certa forma, é uma represália aqui, uma represália acolá. Passei por uma situação constrangedora e eu me sinto apenas como uma cidadã preocupada. Eu acredito que o que eu descobri aqui provavelmente foi replicado em outros estados, e esse episódio que mais me expôs foi o seguinte: eles tentaram conseguir um álibi para desacreditar todas essas minhas denúncias. O inquérito na Polícia Federal já tem mais de 2 anos, já está no 3º delegado. Lá no Ministério Público... Como assim, 3º delegado? Os delegados vão sendo transferidos, é isso? O primeiro assumiu durante a eleição, disse que iria acompanhar e, portanto, passaria para outro colega. O outro colega assumiu. Quando esse governo tomou posse, ele foi indicado para assumir um cargo em Brasília. E estamos no 3º delegado. Quanto ao Ministério Público Federal, há 20 dias, 21 dias, 3 semanas, dia 18, solicitei audiência com o procurador responsável pelo caso.
para saber se alguma diligência, depois de 2 anos, foi tomada, se houve alguma iniciativa. Porque o que ocorreu e que mais me expôs foi o fato de que, do jeito que eu encaminhei a representação para o Ministério Público Federal, ele simplesmente pegou minha representação e encaminhou quase que de imediato para o Tribunal de Contas da União. Paula, eu sou professora de processo penal. Eu sei que quando a gente envia uma representação, que é uma espécie, no jargão, no juridiquês, a gente chama de, usa uma expressão latina, noticia criminis. E aí eu disse, há indícios, há evidências, tudo aponta para provavelmente ter ocorrido corrupção, emprego irregular de verbas públicas, peculato. Então, eu usei a linguagem adequada para uma representação para o Ministério Público aprofundar. Anexei dezenas de documentos. Eles empurraram para outro lugar, empurraram para o TCU. Detalhe, eu sei que para enviar... O TCU, quando vai para o TCU, é outro nível de É outro nível. Por exemplo, eu jamais mencionaria, no caso do TCU, o recurso da JBS, porque o TCU não tem qualquer atribuição, competência para apurar destino. Jamais eu usaria. Esse Ministério Público para o qual a senhora enviou seu trabalho é o mesmo ministério que doou dinheiro para a universidade? Estava envolvida, sim. Foi a partir de multas aplicadas pela Justiça do Trabalho, mas eu tenho as lives em que um membro, uma integrante do Ministério, uma procuradora do Ministério Público Federal, estava com o reitor e outros membros da reitoria discutindo a participação e a ajuda do Ministério Público Federal no âmbito da pandemia e tendo a universidade, inclusive os ministérios públicos, a partir exatamente de uma recomendação, foi que o governo do estado decretou um dos toques de recolher mais severos de todo o país. Mas isso eu falo já à parte sobre esse episódio, mas voltando para essa situação constrangedora pela qual eu passei. Então, o procurador do caso encaminha a minha representação, notícia crimes, para apontar prováveis peculato, corrupção, emprego irregular de verbas públicas, sem que uma única diligência prévia tenha sido feita, e lá chega ao TCU, é arquivado. E eles usaram a decisão do ministro Augusto Nardes para dizer, olha, estamos fazendo tudo regularmente. O TCU arquivou a denúncia daquela professora inconsequente, denunciador irresponsável. Veja que o TCU arquivou. O TCU arquivou exatamente por problemas na forma do envio, por problemas formais. Lá está no documento. Foi enviado cheio de prováveis indícios, não falta documentação comprobatória, não foi comprovada, indicado nenhuma diligência que o Ministério Público Federal tenha tomado. Menciona-se recurso de empresa privada, o TCU não tem competência. Então, assim... Ou seja, com uma tramóia burocrática, eles conseguiram, de certa forma, desmerecer todo o seu trabalho, e essa investigação e as denúncias que são bastante convincentes, transferindo para o TCU, e, obviamente, sendo um documento que não cabe ao TCU, e aí a coisa fica, não é culpa de ninguém, a culpa é sua. Sim, foi uma tentativa de desacreditar, de me expor, porque eles ameaçam com processos. Quando saiu uma reportagem na Gazeta do Povo, há 1 ano e meio, a Gazeta divulgou uma reportagem lá com as primeiras denúncias. E aqui, o que a imprensa local repercutiu, basicamente, foi a ameaça de grandes pesquisadores da universidade de, sendo alvo de denúncias caluniosas, processarem a professora responsável por essas denúncias, apontando que minhas denúncias seriam infundadas e que o acórdão do TCU seria uma espécie de documento comprobatório da completa lisura
na gestão desses projetos milionários, não é? Pois é, e assim, a senhora tem alguma esperança de que a sua denúncia venha a ter alguma solução ou que pelo menos finjam que vão investigar? Confesso sinceramente que não. Eu não sou uma inconsequente para encaminhar todas essas denúncias. Eu sabia da gravidade, da consistência dos fatos que eu havia encontrado e a qualidade do acervo documental, a gente chama, não é? Do conjunto probatório que eu consegui reunir, Paula, e de fato eu não tenho muita esperança, não. Eu acho estranho, porque, com todo respeito às instituições, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, mas veja, as instâncias são independentes. Eu sei que um trabalho cooperativo, integrado, é importante, mas eu desconheço, eu tenho insistentemente questionado o Ministério Público Federal sobre alguma iniciativa, alguma diligência, porque repare bem o que eu descobri. Eram 15 municípios abrangidos nesse projeto de 4,5 milhões. Eu identifiquei que os 80 mil previstos aí para aquisição dos equipamentos de proteção individual, o projeto estava correndo e nenhum equipamento de proteção individual foi adquirido. Então, como é que você vai visitar 15 municípios, aplicar testes em plena pandemia e os 80 mil dos EPIs em nenhuma planilha consta o contrato de aquisição? Bem, 15 municípios O dinheiro foi visitados, desembolsado, mas o produto não foi entregue, é isso? não há qualquer comprovante. Já quando comecei a questionar, a perguntar pela lei, eles chegavam a Lei de acesso à lei, informação, isso, EPI, desculpa, equipamento de proteção individual, é isso? Tá. isso, desculpa aí, Não, de imagina, fato não, é é só para importante não esclarecer. dificultar. Então, com base na lei de acesso à informação, eu cobrava informações. Por exemplo, eles disseram que para o deslocamento das equipes, eu descobri que, apesar dessa montanha, 4,5 milhões, a própria universidade foi quem usou veículos da universidade, gasolina da universidade, diesel da universidade para conduzir essas equipes, 15 municípios, 3 etapas, cada equipe visitaria. E aí eu perguntei, sim, mas e a alimentação dessas equipes? As prefeituras custeavam. Tudo bem, numa epidemia, todo mundo convergia esforços, mas tanta estranheza, eu consultei os 15 municípios, se havia algum convênio, algum termo de cooperação técnica entre a universidade e esses municípios. Apenas um respondeu à consulta, dizendo que não havia esse convênio, desconhecia, e o próprio reitor, em audiência que tive com ele, confirmou que não havia esses convênios. Eu também descobri que, junto com uma van da universidade, ia também outra van. E eu perguntei ao chefe do setor de transportes da universidade, quando recebi as notas de viagem, se a equipe era tão numerosa assim que demandava o deslocamento de 2 vans da universidade. E o que ele me reportou, e eu tinha identificado também aí, uma história de caminhão indo buscar cestas básicas, o que ele me informou é que, junto com a equipe, uma van ia com a equipe e outra van ia repleta de cestas básicas. Ora, eu fui do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Isso é Humanos, pré-eleição, né? era bem perto da eleição. Mas sabe-se, ô Paula, quando você vai fazer pesquisa, você não pode prometer à população que vai ser ali, constituir a amostra da pesquisa, nenhuma vantagem advinda da participação. Professora, eu queria só tentar contextualizar isso um pouquinho, porque é o seguinte: o que a senhora está contando, e isso é uma das tragédias do nosso tempo, depois de reeleger um homem que ele
supostamente foi considerado, ou nem foi, né, considerado inocente, mas a verdade é que teve dinheiro devolvido, milhões de reais devolvidos, e não se devolve dinheiro que não foi roubado. Então, essa materialidade, para mim, é indiscutível. Então, diante de um contexto de um país onde a corrupção é tão alta, tão extrema, e foi de tal forma naturalizada, que a sua denúncia parece uma gota d'água num oceano infinito de dinheiro público transferido para uma minoria de séculos. E aí eu fico pensando assim, na dificuldade que a senhora tem de ter sua denúncia levada a sério, porque diante da tragédia da corrupção no Brasil, que nem aquele caso assim que a gente já escutou muitas vezes, de deputados no Japão serem pegos roubando 4 mil dólares, e aí o cara pega e dá um tiro na cabeça, né, ou faz um harakiri em si mesmo. Isso aí mostra como que lá esse tipo de denúncia talvez tivesse mais projeção, né? Ou causasse maior ultraje. Eu lembro que quando eu morava na Inglaterra, teve teve um escândalo que chamava Questions for Cash, eu acho que era isso, em que deputados ou membros do parlamento inglês foram pegos aceitando pagamentos assim de 2.000 pounds, 4.000 pounds, alguma coisa assim, então não dava nem 20 mil reais, para apresentarem perguntas no parlamento, e aquilo foi um mega escândalo. E assim, no Brasil, se a gente soubesse que um deputado aceitou 2.000 reais para fazer uma pergunta, eu só falta assim, meu, dá teu número, o número da tua cédula que eu vou votar, porque... Então, a minha pergunta, na verdade, porque desculpa estar enrolando, é que, assim, por exemplo, a senhora conseguiu algum jornal de Sergipe? Porque o que está me interessando também é o seguinte, que a senhora está mostrando uma pessoa com uma inteligência razoável teria que extrapolar um pouco e pensar. E isso aconteceu no menor estado da Federação Brasileira. Então, só nesse caso, tu já sabe, de 4 milhões, é isso? Desculpa, me corrige se eu tiver... Um dos projetos. Um dos projetos, né, que já está envolvendo gente que não tem nem a especialização necessária, etc. Ok, então um dos projetos envolve 4 milhões de dinheiro público. Isso no menor estado do Brasil durante a pandemia, pré-eleição. Então, há que se extrapolar e presumir que isso deve ter sido repetido em todos os estados da federação mais de uma vez, ou pelo menos uma vez. Então, deve ser um esquema que deve ter acontecido para compra de votos, para compra de apoio. O timing da coisa também, a pandemia tendo acontecido ali logo no ano das eleições também, né? E o caráter de emergência permitir esse tipo de coisa, compras de 800 mil de equipamento que nunca foi nem entregue, pelo que a senhora está falando. Então, assim, eu fico triste de pensar que um trabalho tão quixotesco como o teu, tão abnegado e individual e tão de ímpeto tão moral, pode não dar em nada. E provavelmente não vai. Não. Eles divulgaram porque eu represento um pequeno grupo e fui candidata a reitora, e eles divulgaram que tudo isso era por conta de um revanchismo, de uma insatisfação diante de uma derrota, que eu sabia que seria muito difícil. E eu divulguei, no dia seguinte, ao encaminhar essas representações, eu divulguei uma nota pública dizendo que jamais voltaria a ser candidata, exatamente para deixar claro que minha luta é para resgatar a universidade pública de uma privatização que fizeram. A minha indignação não é nem tanto por esses prováveis desvios que aconteceram em alguns
desses projetos? É porque brincaram com a vida de milhares, de milhões de pessoas. Quando eu vi, no início da pandemia, um senhor no centro de Aracaju, em frente à rodoviária velha, ser abordado com seu carrinho ali feito à mão, repleto de bananas, tudo jogado ao chão, mercadoria, carrinho Ai, apreendido, esse senhor agredido por conta de estar correndo atrás do pão de cada dia, por conta de um toque de recolher que foi baseado numa pesquisa, Paula, em que o professor, primeiro doutor em matemática do Estado, analisou as projeções feitas nessa pesquisa. E nessa pesquisa houve erro de projeção de mais de 400%, Paula. Mais de 400%. As modelagens matemáticas bem questionáveis. E quando eu descobri, e foi a partir daí, porque foi indicado que essa pesquisa foi uma parceria com a Federal da Fronteira Sul. E aí eu questionei o reitor da Federal da Fronteira Sul, que eu conhecia. E eu disse, que parceria é essa entre a Federal daqui e a Federal da Fronteira Sul? Ele disse desconhecer. Eu fiz uma consulta formal, eu fiz uma para consulta. o próprio reitor. Sim, porque usaram uma Sabe logomarca. o que eu O queria men- sugerir, professora? Desculpa, a Pois gente não não, tem tanto tempo, mas eu perfeito, queria, eu sei que objetivamente. não, assim, eu fico assim arrasada mesmo de ver que houve uma coisa tão orquestrada e tão difusa, que ferrou a vida de tantas pessoas por nada, mas que serviu para uma coisa que é essa redistribuição, essa concentração de renda, fechamento de pequenos negócios, consolidação de monopólios, venda de uma vacina que quanto menos funciona, mais vende. Mas o que eu queria sugerir aqui, talvez, é que a senhora, a partir dessa entrevista, quem sabe, assim, humildemente, eu tentar ajudar a divulgar, e a gente tentar fazer, quem sabe, um repositário, um centro em que se concentrariam denúncias similares em todo o território brasileiro, em diferentes estados, com diferentes instituições acadêmicas, e ver como que as universidades foram usadas para a transferência de renda de milhares e milhões de pagadores de impostos para um grupo seleto que, no ano das eleições, estava sendo uh, beneficiado com dinheiro que, tudo indica, de acordo com a senhora, era injustificável. Então, quem sabe, a senhora tem documentos, correto? Tenho sim, e eu Então, louvo quem essa sabe a gente iniciativa. podia tentar ver, inclusive talvez até falar com o David Agape, que é muito diligente e muito sério, tentar fazer um lugar onde as pessoas possam consultar, porque eu imagino que o seu trabalho, como eu já falei, quixotesco, talvez inspire outras pessoas em outras universidades. Eu queria dizer uma coisinha, que eu não duvido e não questiono também a sua motivação, mas eu não duvido que ela tenha um viés de ir atrás de quem a senhora já suspeita que não seja honesto, que seja inimigo político e coisa e tal. Mas eu acredito que essa organização, até essa motivação, ela sendo igual para todos, transforma o mundo em algo melhor, porque a senhora que não gosta do o A, que não gosta do B, vai lá e investiga o B e mantém o B em xeque, e vice-versa. O B investiga o A, e o A, assim, vai ter que estar andando no sapatinho. Agora, então, assim, até eu a congratulo, porque nas suas investigações já sobrou até para a gente que a senhora deve ter mais empatia política, inclusive. Então, eu acho assim, eu sou muito fã, queria parabenizar a senhora e eu não sei, eu vou deixar a senhora terminar de falar e deixar mais alguma informação que seja relevante, mas a partir daqui, eu acho que a gente podia tentar fazer uma compilação
ou um arquivo de todas essas denúncias, para que elas também sejam estimuladas em outras universidades e outros estados, e que no final a gente consiga computar o tamanho dessa sacanagem. Perfeito. Eu, como se diz, topo, sim, acho uma iniciativa louvável. E só para encerrar, né, eu já penso, eu já tenho tempo para me aposentar. Eu comecei muito novinha, né? E já tinha tempo, eu estudava, fazia o ensino médio e trabalhava com carteira assinada. Então, só de professora eu tenho 31 anos, 27 anos de universidade. E já tenho tempo para me aposentar. Eu disse até que meu principal legado, que eu espero, é pelo menos mudar práticas, porque minha indignação maior é exatamente qual a confiabilidade dessas pesquisas que impactaram aí em tomadas de decisões políticas. Porque, por exemplo, eu não, como disse na delegacia, na CGU, mas os termos de consentimento livre e esclarecidos, eu soube que muita gente estava sendo recolhido material para pesquisas e não necessariamente tem esses termos de consentimento. Seria uma forma até razoavelmente simples para descobrir se a metodologia de fato foi cumprida. Eu descobri Material, a senhora diz inconsistências. material genético, esse tipo de coisa? O material, né? A coleta de sangue na mucosa para examinar exatamente a Desculpa, a incidência. senhora, quando a senhora Os falou qual era a vacina que estava sendo supostamente estudada, era a Coronavac? O Butantan enviou R$ 800 mil, mas eu só descobri depois, porque sequer a Fundação de Apoio disponibilizou esse projeto no site. Ela disponibilizou o projeto sigiloso da JBS, de 720 mil, o projeto financiado pelos Ministérios Públicos e o projeto de quase 4,5 milhões via emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira. Esse do Butantan, repassando quase 800 mil para a universidade pesquisar Coronavac, e gerido pela Fundação de Apoio, esse eu descobri. Pesquisar o que da Coronavac? Pesquisa sobre os efeitos, não é? Eu dei uma olhada no contrato e era sobre exatamente possíveis efeitos adversos aí em testagens envolvendo a Coronavac. Esse sequer estava na minha denúncia, porque, como eu disse, a FAPESP, que é a Fundação de Apoio daqui, não divulgava em sua página. Eu só descobri por um acaso através dessas minhas garimpagens. Mas esse documento, por exemplo, a senhora tem esse documento que o estabelece contrato Butantan, isso? Então, tenho, isso podia ficar nesse depositário aí, nesse lugar onde as pessoas poderiam perfeito. investigar, né? Não tem mais jornalismo investigativo no Brasil, na sua maior parte, mas quem sabe pessoas com motivações como a da senhora. E eu, assim, viu, Paula? Eu sou cria de universidade pública, minha graduação foi na Federal do Ceará, passei pela Federal da Bahia durante o mestrado e pela Federal de Pernambuco. É minha segunda casa, eu amo a docência, foi uma opção de vida. E até em respeito a tantos colegas e estudantes que, durante a pandemia, fizeram a diferença no sentido positivo, eu quero encerrar registrando aqui minha profunda admiração por um grupo de quase 100 estudantes de medicina e professores de medicina da Federal de Sergipe, que tocaram por 4 meses um projeto chamado Monitora Corona, fazendo acompanhamento via telemedicina, e quando os sinais dos atendidos se agravavam, equipes se deslocavam até as residências dessas pessoas e o tratamento aplicado, como eu disse, ninguém é antivacina, eu sou vacinada, tomei uma dose da Pfizer, mas são, antes de tudo, pró-vida, são pró-vida. E esse pessoal trabalhou durante 4 meses, manifestaram interesse que a universidade prorrogasse esse projeto de extensão, mas a universidade rompeu com o IPES Saúde, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, não manifestou interesse em prorrogar, eu creio que o lobby
desses outros, aí à frente desses projetos bastante questionáveis, talvez tenha pressionado aí o reitor para não haver a renovação desse convênio, e eu digo, hipótese, levantar hipótese no Brasil não pode ser crime, não é? Mas de 4 meses, 1.937 pacientes atendidos, internação inferior a 3%, Uau, e uau. apenas 0,82 de mortalidade. Profissionais da minha universidade que fizeram esse trabalho, quem tiver curiosidade, eu não conheço, na época era estudante, hoje é o médico Pedro Germano, publicou seu TCC. Essas pessoas têm que ser lembradas e mencionadas e agradecidas, que seja numa oração, no coração. Estou aqui arrepiada. Eu não conheço. A senhora também, eu fico... Obrigada, Paula. Então, ele tem o seu TCC, Construção e Utilização de Software. Eu soube que ele é meio nerd, ele que desenvolveu esse software de telemonitoramento da Covid-19 em Sergipe. E eu só estive com a doutora Carla Rezende, uma profissional reconhecidíssima aqui em Sergipe, foi coordenadora do curso de medicina, não temos qualquer afinidade política, ideológica, qualquer alinhamento, mas encerro registrando que a doutora Carla atendeu voluntariamente, gratuitamente, mais de 1.000 pessoas, e a doutora Carla simplesmente conseguiu, com esse atendimento, não ter uma única letalidade. Houve um intubado de quase 1.000 pacientes que ela atendeu, houve uma intubação e 0 letalidade. Então, eu encerro homenageando esses profissionais, esses colegas. Mando a minha energia boa para essas pessoas e para a senhora também. Obrigada por estar lutando por todos nós. Sem dúvida. E tá se arriscando, né? A senhora que tem família, tem uma carreira que depende da própria universidade. Eu fico muito comovida de saber que ainda tem gente com esse tipo de motivação abnegada e altruísta. Eu te agradeço muito, professora. Eu sou sua fã e eu espero que essa entrevista sirva, quem sabe, talvez para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Mas eu digo que uma das fontes de inspiração foi você. Tenho certeza também, vejo sua luta, sua coragem, como a gente diz aqui no Nordeste, mulher arretada, que não tem medo. E eu digo que é, sim, uma inspiração. Eu acompanhava aí suas postagens, seu trabalho no Poder 360, e eu digo que, se esses profissionais honram a medicina, eu digo que Paula Schmidt e alguns outros honram ainda o jornalismo brasileiro. Obrigada, Paula, pela força. Obrigada a ti por estar lutando por todos nós. Obrigada, tá, professora? Boa sorte e vamos acompanhar aí o resultado do seu trabalho.